Lydia Tarr é uma artista sem igual. PhD em musicologia, professora de piano em uma das universidades mais conceituadas do seu ramo e conhecida por gravar as 9 sinfonias de Gustav Mahler, a musicista em questão se tornou a primeira mulher a reger a Filarmônica de Berlim e é uma das pouquíssimas figuras femininas a alcançarem o EGOT, ou seja, ganharem o Emmy, o Grammy, o Oscar e o Tony. Mais do que isso, basta escutar uns poucos minutos de qualquer entrevista concedida pela Tarr para perceber a incontestável paixão dela pela arte com que trabalha, citando os nomes que a influenciaram, os causos envolvendo eles e as teorias que conhece sobre linguagem musical com um entusiasmo que contagia e salta aos olhos. E o fato de ser tão excepcional na sua área é, na verdade, consequência de décadas de profundo e constante estudo sobre teoria, prática e história musicais. Negar o talento e a potência da Tarr, portanto, seria quase que um terraplanismo. Lydia Tarr é também uma alma fria e eticamente corrompida. Por trás das cortinas, ela não hesita, por exemplo, em submeter os seus alunos a humilhações nada pedagógicas que criam um clima instável durante as suas aulas e que ora encostam na beirada do assédio moral, ora ultrapassam mesmo. O pior, contudo, é que Tarr é uma artista que se utiliza do seu cargo de condutora para se aproximar de alunas, pupilas que lhe chamam a atenção a fim de criar uma relação com elas, chegando ao cúmulo de enfiar na orquestra uma menina que, pelos regulamentos da Filarmônica, não deveria sequer ser considerada para uma posição tão alta. E mais, colocando ela na frente de uma violoncelista que, em nome da lógica, seria candidata óbvia e natural para aquela cadeira. E aliás, o trato da Lydia Tarr com as pessoas ao seu redor é tão destrutivo que, dizem, motivou uma das suas ex-parceiras a se suicidar. A propósito, a Lydia Tarr não existe. Ela é uma criação totalmente ficcional do cineasta Todd Field. No entanto, ela é uma personagem construída com tamanha riqueza de detalhes que se torna até injusto não usar ela como ponto de partida para algumas reflexões sobre certas figuras do nosso mundo real. Tarr é o terceiro longa-metragem escrito e dirigido pelo Todd Field. Os dois anteriores foram Entre Quatro Paredes e Pecados Íntimos, esse último lançado há 16 anos, e acompanha o musicista título prestes a publicar sua autobiografia, Tarr on Tarr, e a lançar um álbum com as gravações ao vivo das composições do Mahler. Um álbum que vai ser disponibilizado num formato cuidadosamente escolhido pela artista para corresponder àquela que seria, na sua visão, a experiência ideal. Casada com a violinista da sua orquestra e mãe de uma criança pequena, Lydia Tarr conta com a ajuda imprescindível da sua assistente Francesca, que ajuda ela a organizar sua rotina profissional, mas também fornece a ela amparo pessoal. Porém, tudo começa a se complicar na vida da Tarr depois que uma série de comportamentos antiéticos e especulações, falsas ou verdadeiras, sobre a sua conduta vem à tona, se misturando ainda ao suicídio da Krista, uma acordeonista que manteve uma relação íntima e, pelo jeito, tóxica com a protagonista. A partir daí, Tarr mergulha de cabeça numa discussão que anda cada vez mais em voga, mas que, paradoxalmente, parece cada vez mais longe de chegar a uma conclusão: a possibilidade ou não de se separar o artista da sua obra. Afinal, é possível continuar consumindo e admirando o material produzido por um ser humano pessoalmente repugnante? Só de fazer essa pergunta já me vieram uns 15, 20 exemplos diferentes à mente. O curioso é que, embora adentrando nessas questões, esse trabalho do Todd Field não se propõe a bater o martelo de forma definitiva ou irrefutável sobre nenhuma delas, reconhecendo tal debate como algo infinitamente mais complicado e dotado de nuances do que as redes sociais, com a sua superficialidade padrão, nos fazem acreditar que é. Assim, a estratégia que Tarr escolhe é a de fazer jus à complexidade do seu tema, dedicando seus 158 minutos a nos convencer de que a protagonista é sim uma musicista digna de aplausos, mas também é um ser humano na sua vida privada frequentemente irrepreensível. O Todd Field dedica a primeira hora de projeção a provar minuciosamente por que a gente deve sim considerar Lydia Tarr uma artista fabulosa, independente de qualquer opinião que a gente possa ter sobre ela a nível pessoal, e é particularmente hábil ao estabelecer como que o imenso histórico de conquistas da protagonista, todas elas listadas na sequência de abertura do longa, que mostra ela dando uma entrevista pro escritor Adam Gopnik, provém do vasto conhecimento teórico e prático que a musicista tem sobre a arte que domina. Conhecimento esse que, como fica claro em cada palavra e cada entonação conferida pela Cate Blanchett, numa das melhores performances de uma carreira que já é brilhante, esse conhecimento que a
Lydia Tarr tem é motivado por uma paixão absoluta e genuína pela música em si, sendo notório como que as defesas da Tarr sobre teorias e técnicas específicas soam sempre aficionadas, mas não a ponto de se tornarem cegamente emocionadas, e como que as filosofias que ela tem, adota e emprega sobre a arte acabam pautando, de um modo geral, o seu jeito de ser e a sua forma de enxergar o mundo ao seu redor. E além disso, Todd Field dedica um tempo de tela considerável a mostrar, numa ordem muito bem encadeada, como que se dá o processo criativo da personagem título e de onde vêm as suas inspirações. Primeiro a gente vê ela escutar um barulho que fica na sua cabeça, depois a gente vê ela ouvir um outro som que complementa aquele barulho de certa forma. Mais tarde, ela elabora um meio de usar eles até que, por fim, transforma eles em prática. E isso, a gente vê, enxergar, entender como que é o processo criativo da personagem é muito importante pra gente ter um acesso a um panorama completo de quem que é a artista Lydia Tarr. Dessa maneira, se torna impossível pro espectador negar a potência criativa daquela mulher, o que se contrapõe, por outro lado, ao desconforto recorrente que a gente sente diante das atitudes constantemente tóxicas que ela toma na sua vida privada e que atingem diretamente as pessoas ao redor dela, colocando o público numa posição difícil de apreciar a criação de uma pessoa problemática. A Lydia Tarr é uma figura obviamente soberba. Ela é uma pessoa convencida de que o status dela dá a ela o direito de adotar uma pose superior e de olhar os outros de baixo pra cima. E a força do ego dela encontra sustentação no fato de que a gente constantemente vê ela diante de espelhos, o da sala, o retrovisor do carro ou qualquer tipo de vidro que a reflita de alguma forma, sempre reafirmando essa ideia de que tudo aponta pra dentro dela, tudo, inclusive ela própria, é direcionado pra ela. E além disso, a conduta da Tarr é pautada pela manipulação frequente dos sentimentos que os outros nutrem por ela. Se aqui ela vai buscar um carinho que vai ser prontamente fornecido, porque afinal de contas todo mundo ali ama e admira a Lydia Tarr, ali ela vai partir subitamente pra frieza, ou pior, pra um jogo mental a fim de fazer os outros se sentirem culpados por qualquer que seja o motivo. Todas essas virtudes do filme ao compor esse retrato da Lydia Tarr, claro, são alcançados por mérito também da Cate Blanchett, que faz por merecer todo o destaque que ela vem recebendo nessa temporada de premiações e que encarna a personagem com uma entrega que faz ela soar não como uma personagem interpretada pela Cate Blanchett, mas sim como a Lydia Tarr. E o cuidado da atriz ao trazer essa artista à vida é tão minucioso que se atenta a detalhes como gaguejadas durante uma entrevista, que provém não de nervosismo, mas de algo que lhe veio à mente do nada e que ela resolve voltar pra casualmente comentar, maneirismos que ressaltam seu tato com os instrumentos que ela toca e pequenos gestos que demonstram suas constantes contradições, ora legítimas, ora parte de uma manipulação maior. E ainda assim, o linchamento ao qual ela é submetida e que leva a consequências desastrosas não pode ser classificado como justo ou razoável, já que ele nasce ou de mentiras ou de meias verdades. Sim, a Lydia Tarr é um ser humano cruel e de conduta imperdoável, e não dá pra dizer, sinceramente, que ela não cavou a própria cova, pelo menos em algum grau. E com isso, o filme adota uma estratégia interessante de fazer o espectador desgostar da Tarr pra que lá na frente ele se sinta compelido a ter que defendê-la minimamente, reforçando no processo o quanto que esse tópico é bem mais delicado do que fingem ser. Fotografado pelo Florian Hofmeister, numa paleta sempre cinzenta e sufocante, impedindo que qualquer traço de alegria se manifeste naquele universo seco e melancólico, Tarr é uma obra cuja abordagem visual e narrativa, embora adotando estratégias tecnicamente ambiciosas, entende cada decisão estilística não como exibicionismo, mas sim como algo que vai contribuir com a proposta geral do longa. E eu gosto particularmente de como que uma das aulas lecionadas pela Tarr é enfocada através de um longuíssimo plano sem cortes que, mesmo oferecendo um desafio técnico para todos os envolvidos, é rodado com o intuito claro de potencializar a tensão daquele momento, evitando chamar a atenção para si mesmo. É um filme que vai se tornando cada vez mais angustiante e inquieto à medida que ele vai se aproximando do fim, e aliás, o fato dos 158 minutos de projeção passarem voando é mérito também do encadeamento fluido e tenso criado pela montagem da Monica Willi, que é ótima, e assim, no final das contas, Tarr é um filme ambicioso, hipnotizante e
maduro ao discutir os seus temas. E é bem revelador que as primeiras lágrimas que a gente vê saírem dos olhos da protagonista, mesmo depois dela passar por várias situações que a justificariam, surjam apenas nos minutos finais da projeção. E o que motiva essas lágrimas? Um discurso que ela vê na televisão, através de uma fita VHS, sobre o poder da música. Afinal, o desperdício cometido pela Tar ao adotar as condutas que ela adotou não faz o seu amor pela arte que ela fazia transparecer menos. Que filmaço que é Tar. É isso, agora eu quero saber de você, o que você achou de Tar, o que você achou desse vídeo aqui. Comenta aqui nos comentários, o seu comentário é muito importante, curte o vídeo se você gostou, o seu like também é muito importante, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. E é isso, um grande abraço e até a próxima.